Então, bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a força elétrica, a famosa lei de Coulomb. Já deixem aí o material separado para vocês escreverem, tirem suas dúvidas, certo? E hoje a gente vai ter uma conversa sobre o que é essa lei. Até aqui, a gente viu alguns princípios da eletrostática, a gente viu o que era a definição de carga elétrica, como eu calculo, e a gente precisa, na verdade, agora entrar num conteúdo chamado de força elétrica. Essa carga elétrica que a gente conhece, ela possui algumas propriedades. E dentro dessas propriedades surge essa força, certo? Então, a lei de Coulomb, ela foi formulada por Charles Coulomb e ela se refere a forças de interação, aquela força que a gente viu de atração e repulsão, entre duas cargas elétricas. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com cargas elétricas pontiformes. Vocês lembram que nas aulas passadas a gente conversou que a força elétrica, ou que a carga elétrica, ela pode ter dois tipos de cargas eletricamente carregadas. Você pode ter a carga positiva e pode ter a carga negativa. E também pode ter a carga neutra. Mas quando a gente, por exemplo, está tratando de cargas eletricamente carregadas, o que acontece? Se eu colocar um próton perto de um próton, eles dois vão se repelir. Por quê? Porque cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então, o próton é uma carga positiva. Por esta razão, carga positiva com carga positiva repelem-se. Se eu colocar um elétron próximo a um elétron, a mesma coisa vai acontecer. Também vai se repelir. Por quê? Cargas de mesmo sinal se repelem. E se eu colocar, por exemplo, um próton próximo a um elétron, eu já vou ter um processo de atração. Por quê? Porque cargas de sinais opostos, um positivo e um negativo, são atraídas, certo? Tudo isso a gente já viu na última aula. Então, será que eu tenho uma forma ou um meio de ver numericamente, de calcular em quanto é essa atração ou essa repulsão? Será que eu consigo, através dos dados da minha questão, através de informações sobre essa carga elétrica, através de uma lei, de uma equação, será que eu consigo calcular o quanto uma carga é atraída por outra ou, por exemplo, repelida por outra? Posso. E essa equação matemática que descreve esse valor, né? Esse módulo dessa força, foi escrita por Coulomb, por isso que recebeu o nome de Lei de Coulomb. E ela diz o quê? Que a intensidade da força, ela vai depender de alguns fatores, sendo eles uma característica do meio, que é o Kzinho, vai depender também da carga 1 e da carga 2, porque como a gente está trabalhando com uma força de interação, essa atração e essa repulsão, eles só surgem quando duas cargas são colocadas para interagir uma com a outra. Então, eu preciso saber quanto de carga tem a carga 1 e quanto de carga tem a carga 2. É esse Q1 e Q2 da equação, certo? E eu também preciso saber uma informação da distância, porque o fato de as cargas estarem mais próximas ou mais distantes uma da outra também influencia. Então, é isso que a minha equação leva em consideração. E o que é que ela diz? Ela diz que a intensidade da força elétrica de interação, lembrando que é uma força de interação, se eu separar as duas cargas ao ponto em que a carga 1 e a carga 2 elas não interajam mais, a força elétrica some. Por quê? Porque ela é uma força que precisa de interação. Então,
a força de interação entre essas cargas pontiformes. Pontiformes é uma palavra que significa que é como se fosse um pontinho. A carga, a gente considera ela como sendo um pontinho. E sua massa, ela é desprezível. Então, a gente está trabalhando apenas a característica elétrica. A gente não está levando em consideração outras forças, certo? Essa intensidade da força, ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos da carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Natália, eu não entendi nada, absolutamente nada. O que foi que Coulomb falou? Quando eu digo que uma coisa é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu estou estabelecendo uma relação. Por exemplo, eu vou pegar e vou dizer que a minha força cresce de acordo com a multiplicação dos valores das cargas. Se eu tenho cargas muito grandes, a minha força ela cresce quanto maior der o resultado da multiplicação. Quanto maior for as cargas, maior vai ser a minha força. E quando eu digo que uma coisa é inversamente proporcional, significa que enquanto um cresce, o outro diminui. Vamos pensar num exemplo. Se eu comer muito e não fizer nada para gastar, o que é que vai acontecer com o meu peso? Não vai aumentar? Normalmente, né? Não é isso que acontece? Quando eu como muito, o meu peso aumenta. Vamos dizer assim. Só para vocês entenderem. Então, o fato de eu comer muito é diretamente proporcional ao meu ganho de peso. Eu como muito, logo eu ganho peso. Então, enquanto um cresce, o outro também cresce. Agora, se eu fizer muito exercício e comer pouco, o que é que acontece com o meu peso? Enquanto eu faço muito exercício, o exercício cresce e o peso diminui. Quando uma coisa cresce e devido a isso a outra diminui, eu tenho uma propriedade inversamente proporcional. Deu para entender essa parte de diretamente e inversamente proporcional? Sim? Pronto. Top. O que é que acontece com minha força? Se eu sei que ali no finalzinho da frase ela está dizendo o seguinte, ó, que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que isso significa? Quanto mais distante, menor é a minha força. Quanto mais próxima, maior é a minha força. Quando a gente faz essa relação entre diretamente e inversamente proporcional, eu tenho que deixar alguma coisa fixa. Então, por exemplo, igual a ímãs, exatamente. Força elétrica, vocês vão ver durante o ano, que força elétrica e força magnética são bem semelhantes, entendeu? Elas estão ali, uma juntinha da outra. Como eu ia dizendo, eu preciso, para que eu estabeleça essa relação de proporcionalidade, que eu deixe alguma coisa fixa. Então, se as minhas cargas forem essas duas coisas aqui, o valor delas não vai mudar. Eu não vou mudar as cargas. Então, o que acontece? A força ela vai depender apenas da distância. Por isso que eu digo que a força é inversamente proporcional à distância nessa situação. Agora, se eu fizer, por exemplo, deixar a distância fixa, como é que eu faço para aumentar ou diminuir a força? Mexo com o valor das cargas. Então, essa equação é uma equação muito importante e é uma equação que vai estar muito presente durante o nosso ano. Vocês vão ver que ela vai aparecer de várias formas, de várias situações, e a gente vai trabalhar ela bastante, certo? Nessa equação, F é a força elétrica, K é a constante elétrica no vácuo, e esse K, para a gente, em todas as nossas situações, nós vamos trabalhar com um valor fixo.
certo? A gente vai trabalhar apenas com esse valor de constante. Então, já deixem gravado. Todas as questões que a gente for fazer, esse danadinho desse K vai aparecer. Então, já deixem ele aí. Já anotem, certo? É muito importante saber dessa informação. O K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a força elétrica, ela é uma equação que precisa de notação científica. E eu não me lembro se a gente estudou notação científica. A gente estudou, eu estudei com vocês notação científica. Sim ou não, minha galera? O terceiro ano A tem líder. O líder do terceiro ano A, passei uma atividade, mas eu passei o vídeo para vocês assistirem, não passei? Pronto. É exatamente isso. Por isso que eu passei a atividade. Porque eu preciso que vocês saibam escrever, pelo menos escrever em notação científica, para que vocês não fiquem meio que boiando quando eu começar a abrir essas equações. A aula da semana que vem vai ser só matemática. Então, na aula da semana que vem, por favor, não faltem. Porque a gente vai trabalhar só conta. Vai ser uma aula só para conta. Eu vou separar vários exercícios e vai ser um vídeo exclusivamente dedicado à resolução de exercícios. Certo? Já anotem na agenda de vocês, não faltem. Q é a carga 1 e 2. Se for Q1, carga 1. Se for Q2, carga 2. E D é a distância. Então, vocês também estão vendo que a distância ela está ao quadrado. Se, por exemplo, eu pedir para vocês calcularem alguma coisa relacionada à distância, esse cálculo vai envolver equação de segundo grau. Ou pode envolver operações com raízes. Então, prestem atenção. É fácil, mas dá trabalho. Certo? Não faltem aula que vem. Já tô avisando. Aí eu tenho uma explicaçãozinha. Eu vou tirar a minha fotinha de cima aqui e vou colocar aqui, ó. Para que vocês... eu vou colocar aqui em cima. Para que vocês consigam... Vocês estão me vendo ainda? Eita, baguncei foi tudo. Estão me vendo? Pronto. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho aí um exemplo numa figurinha. Tenho duas cargas. Na parte de cima eu tenho duas cargas positivas. Na parte de baixo eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, ó aqui, ó. Vocês conseguem ver a minha setinha? Não? Como é que eu faço para ver? Aqui. Apareceu a minha seta aí para vocês? Prestem atenção aqui nessa parte, ó. Eu tenho duas cargas que são colocadas uma em contato com a outra. E essas cargas, elas têm o mesmo sinal, são cargas positivas. Quando eu colocar uma próxima da outra, tá aqui a distância D, ó, vai surgir entre elas uma força. E essa força a gente sabe que, pelos princípios da eletrostática, vai ser uma força de repulsão. Uma vai tentar se afastar da outra o máximo possível. O que é que vai acontecer? Vai aparecer uma força F querendo se afastar desse lado e vai aparecer uma força F querendo se afastar desse outro lado. F para um lado, F para o outro. Você tem uma força de repulsão. Essa força eu consigo calcular. Essas cargas elas estão no vácuo. Então, eu tenho aqui, ó, um K, que eu já sei o valor, 9 vezes 10 a menos... 9 vezes 10 a 9. Esse valor aqui tem uma carga, ou essa carga tem um valor. Essa outra carga também tem um valor. E eu sei qual é a distância que elas estão separadas. Logo, eu consigo calcular a minha força de interação, que é uma força de repulsão nesse caso. No caso de baixo, eu já tenho
também uma força, mas agora vocês conseguem perceber que essa força ela está se aproximando. Então, surge uma força aproximando as duas cargas. Por quê? Cargas de sinais diferentes se atraem. Então, antes a força aqui nesse caso de cima, ela estava se afastando. Agora, ela está se aproximando. Mesma coisa. Sei o valor de uma carga, sei o valor da outra, consigo identificar qual é o valor das duas. Certo? Exemplos. E o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai combinar? Eu falei com vocês que a aula de hoje vai ser mais curtinha, porque eu separei só para a gente falar sobre a força elétrica. Na aula de sexta-feira, nós vamos trabalhar apenas exercícios. Vai ser exercício em cima de exercício. Em cima de exercício, olhe lá. O que é que eu preciso que vocês façam? Preciso que vocês estudem o vídeo sobre notação científica. Eu vou deixar o vídeo lá no YouTube. Vou colocar no WhatsApp de vocês o link do vídeo. Vocês assistam. Lá tem mais de um vídeo explicando sobre notação científica. Assistam os dois. Utilizem esse tempinho que resta da nossa aula para assistir esse vídeo, porque na aula de semana que vem vai ser muito importante que vocês saibam. Eu não vou abrir as notações científicas. Esse já é um conteúdo que vocês já deveriam ter estudado desde lá do primeiro ano, tanto em física quanto em matemática. Então, eu não vou poder perder tempo abrindo, mas todo o suporte está lá no YouTube. Assistam ao vídeo, façam a atividade. Quem não fez, faça a atividade. Que semana que vem a gente tem aula com exercícios sobre força elétrica e carga elétrica, tá? Alguma dúvida de força elétrica? Pessoal que está no YouTube, estou encerrando o vídeo por aqui. É importante que assistam também a notação científica para poder entender o próximo vídeo que vai subir para o canal semana que vem. E até mais!